Meu marido deu $50.000 para a irmã dele como presente de casamento porque ele diz que é dinheiro dele, mas no casamento fomos expulsos quando mostrei essas fotos do noivo dela. Olá, eu sou Yaron, moro com meu marido Hal e vou começar dizendo que não somos pessoas muito ricas. Nós dois trabalhamos das 9 às 5 e ganhamos o suficiente para viver felizes enquanto economizamos um pouco. Se tivéssemos um filho agora não tenho certeza se nos daríamos muito bem, mas essa não é a razão pela qual ainda não temos filhos, só estamos esperando o momento certo para tê-los. A irmã de Hal, Lexi, é a cunhada que mencionei antes. Por alguma razão eu nunca fui com a cara dela, talvez seja porque eu sei o quão manipuladora ela pode ser e ela não gostou muito disso. Hal e seus pais são pessoas genuínas, honestas e gentis. Seus pais são agricultores típicos do interior, trabalharam duro a vida toda e conhecem e respeitam o valor do dinheiro e de uma vida feliz e simples. Hal foi criado com esses valores, então ele é uma ótima pessoa e marido. Embora eu seja da cidade, passei vários anos da minha vida em uma fazenda com minha mãe antes de ela falecer, então eu sempre amei uma vida simples e feliz. Ninguém vai acreditar em mim porque parece absurdo, mas ter muito dinheiro também complica as coisas, assim como ter muito pouco. Eu sei que parece ótimo ter muito dinheiro, mas não é verdade, felicidade não se compra. Dito isso, admito que é melhor chorar em um bom carro do que estar apenas um pouco feliz em um ônibus público, mas esse não é o ponto. O que quero dizer é que a felicidade não gira em torno do dinheiro. Nossa história de amor não é única. Nos conhecemos, nos apaixonamos e nos casamos. Não tem relevância para o que estou falando aqui, então vou poupá-los dos detalhes desnecessários agora. Deixem-me falar sobre minha cunhada, que é a principal jogadora aqui e o principal problema. Quando conheci Lexi pela primeira vez fiquei muito confusa porque ela parecia completamente diferente do resto da família. Como Lexi trabalhava em uma cidade diferente, foi o último membro da família de Hal que conheci. Eu havia conhecido seus pais um mês antes. Eles pareciam extremamente agradáveis e gentis, e nos unimos pelo fato de eu também ter crescido em uma fazenda. Quando conheci Lexi me senti um pouco confusa, como se ela tivesse sido adotada depois de se tornar adulta de tão diferente que era do resto da família. Depois descobri que Lexi passou a maior parte da infância longe dos pais e morou com a tia na cidade, por isso ela não era nada parecida com sua verdadeira família. Acho que já mencionei que desde a primeira vez que a conheci, Lexi nunca gostou de mim. Já ouviram aquela expressão dos jovens de hoje, desde o primeiro dia? Bem, era assim que ela era comigo. Ela nem tentava esconder sua antipatia e eu não sei se era porque ela tinha padrões elevados para o irmão ou simplesmente tinha um problema comigo. Mas logo ficou claro que ela não apreciava que eu entrasse em sua família. Ela me falava com grosseria e não tinha interesse em conversar comigo, mas eu continuei tentando. Pensei que talvez ela simplesmente não me conhecesse ainda e, o tempo poderia acabar gostando um pouco de mim, mas aconteceu o contrário. Seu ódio e antipatia cresceram com o tempo. Devido à forma como ela me tratava eu também não gostava dela. Não sou a Madre Teresa, só posso suportar até certo ponto. Aos poucos comecei a notar como ela manipulava emocionalmente seus pais e seu irmão e os utilizava. Quando comecei a interferir nossa relação piorou ainda mais. Ela fez todo o possível para se livrar de mim e me insultava cada vez que tinha oportunidade. Em todas as festas ou reuniões ela tentava me fazer passar vergonha na frente dos outros, mas eu nunca discuti com ela nem contei nada a Hal porque tanto ele quanto seus pais a amavam genuinamente. Também acreditei que uma vez casados ela entenderia e me aceitaria. Eu estava disposta a aceitá-la mesmo depois de como ela havia me tratado. Mas sabe o que ela fez? Tentou cancelar meu casamento. Ou pelo menos, criar algum drama para me fazer passar vergonha. Alguns dias antes do casamento meu ex-namorado me contatou e me contou que minha cunhada havia falado com ele pedindo-lhe que aparecesse no meu casamento para causar caos. Ela estava até disposta a pagá-lo para fazer isso esperando que ele me odiasse o suficiente para aceitar. Felizmente para mim essa relação já havia terminado de forma amigável e ele não queria saber nada de mim romanticamente, então ele não entrou no jogo dela. Contei a Hal sobre isso, mas ele se recusou a acreditar em mim. Até tentei com seus pais, mas eles disseram que provavelmente era alguém que estava com ciúmes de mim. Seu plano falhou e meu casamento correu bem, mas o fato de ela ter tentado me mostrou que ela não se importava nem comigo nem com seu próprio irmão. Caso contrário, ela não teria tentado arruinar nosso dia. Cada vez que eu tentava algo, eu tentava mostrar ao Hal a verdade sobre como ela realmente era, mas ele sempre se recusava a enxergar. Não posso culpá-lo totalmente. A irmã dele é alguém que ele não via muito quando era criança. Ela vinha para casa nos feriados e coisas assim, mas não ficava muito tempo, só voltou depois da universidade. Então tanto ele quanto os pais a adoram e se recusam a acreditar que ela possa fazer algo de errado. Além disso, Lexi é muito esperta e raramente comete erros na frente deles, e quando ela comete e eu aponto eles simplesmente dizem que foi um erro, como se fosse uma brincadeira. Por exemplo, uma vez na nossa festa de aniversário ela disse aos convidados que Hal e ela tinham me flagrado sendo infiel. Quando um dos meus amigos ouviu isso e me contou eu tive que esclarecer tudo com todos. Seguimos o rumor até ela e quando a confrontamos ela riu e disse que era uma brincadeira. Essa foi a única vez que Hal se zangou com ela, mas durou apenas um dia. Depois que ela pediu desculpas e disse que não tinha mais intenções ele a perdoou. E claro, seus pais também a perdoaram. Como você pode ver, ela adorava manipular todos e tinha prática, então ela era muito boa nisso. Olha, eu tentei salvar meu marido e meus sogros o máximo que pude, mas quando a única pessoa que sempre saía machucada em tudo isso era eu. Lexi é muito astuta, e meu marido
marido quase nunca acredita em mim quando se trata dela. Ele se recusa a pensar que ela é uma pessoa ruim que não se importa com ele. Ele não é bobo. Ele pode ver claramente que não nos damos bem. Então ele simplesmente se mantém à margem de tudo. De qualquer forma, depois de tentar e falhar muitas vezes, há quase 2 anos decidi desistir e parei de tentar mostrar ao meu marido e aos meus sogros o verdadeiro lado da minha cunhada. Quer dizer, eu tenho minha própria vida para me concentrar, então deixei que ela fizesse o que quisesse contanto que não causasse problemas na minha vida. Tentei evitá-lo o máximo possível e parei de jogar seus joguinhos infantis. Como resultado, ela me deixou em paz na maioria das vezes. Não sei porquê, mas quando Lexi começou um relacionamento sério há alguns meses e nos disse que ele a pediu em casamento, eu fiquei feliz por ela. Quando ouvi isso, desejei que ela tivesse uma vida feliz com ele e que se mudasse para longe de nós. Mas há alguns dias descobri que meu marido planeja dar a ela $50.000 como presente de casamento. Sim, há alguns dias meu marido se sentou comigo e eu perguntei: O que foi, querido? Ele disse que queria dar algo grande para a irmã. Eu disse que ele podia dar a ela o que quisesse porque eu sabia o quanto ele amava e queria que ele gastasse o que achasse melhor. Mas eu não tinha ideia de que ele planejava dar a ela $50.000. Eu imaginava uma cafeteira automática ou uma lava-louças, não um salário anual. Perguntei: O que está acontecendo? E expliquei que essa era a nossa economia e que precisaríamos dela para reparos na casa e outras coisas em alguns meses. Ele respondeu que era a decisão dele, que a maior parte do dinheiro era dele e que ele podia fazer o que quisesse com ele. Fiquei confusa e perguntei como ele chegou à decisão de simplesmente dar dinheiro a ela. Ele tentou me dar desculpas, mas quando perguntei se a ideia tinha sido dela, ele disse que Lexi pediu ajuda para ter o casamento dos sonhos e que ele não hesitaria em realizar o sonho dela. Eu disse a ele que ela não precisava de tanto dinheiro e que não havia como ela usá-lo de forma responsável. Também o lembrei de que seus pais já haviam lhe dado o dinheiro que economizaram, mas ele se recusou a ouvir. Seus pais tinham economizado muito dinheiro para que Hal e sua irmã usassem em seus casamentos. Eles tentaram nos dar quando nos casamos, mas recusamos porque queríamos um casamento pequeno. Pedimos que eles guardassem para si mesmos. Acredite em mim, era uma quantia boa, suficiente para fazer um casamento memorável usando apenas metade. Então, liguei para meus sogros para confirmar se ela já havia usado o dinheiro deles e eles me disseram algo ainda mais impressionante. Acontece que como não tínhamos usado o dinheiro, eles tinham dado todas as economias para ela, o que seria mais do que suficiente. Não importa o que ela estivesse planejando, ela poderia literalmente trazer uma girafa da África para a recepção se quisesse. Bem, eu não sei quanto isso custaria, mas para você entender, é muito dinheiro. Tentei ligar para Lexi, mas ela se recusou a atender. Neste ponto tenho certeza de que ela está fazendo isso para nos atingir, já que sabe que seu irmão fará qualquer coisa por ela. Contei tudo isso ao meu marido e ele apenas disse que não se importava se ela já tinha dinheiro suficiente ou não. Ela pediu algo como presente e ele vai dar a ela. Agora você entende o que estou passando? Quer dizer, meu marido se recusa a ouvir e é muito teimoso, mas eu não acho que seja certo gastar essa quantia em um presente. Atualização. Já se passaram quase 2 semanas e aconteceram coisas suficientes para compartilhar outra atualização. O casamento da minha cunhada está se aproximando e eu não acho que posso impedir meu marido. Eu tentei, mas ele simplesmente não escuta. Deixe-me contar o que aconteceu. Primeiro, quero agradecer a todos por me apoiarem e me darem boas sugestões. Algumas realmente me ajudaram. Também alguns de vocês me disseram que eu deveria entender por que meu marido está fazendo isso e apoiá-lo. Deixe-me esclarecer algo. Eu sou uma esposa compreensiva. Caso contrário, eu o teria deixado há muito tempo quando ele se recusou a ver a verdade sobre sua irmã. Eu fiz muito por ele e ele fez muito por mim, mas eu não posso simplesmente sentar e deixá-lo desperdiçar nosso dinheiro dessa maneira. Desta vez eu confirmei que Lexi não precisa do dinheiro, de jeito nenhum. Ela só está usando ele e seus pais como se fossem um caixa eletrônico e está planejando se mudar. Honestamente, a última parte é ótima para mim, mas ainda assim é injusto. Além disso, acho que não expliquei isso claramente na minha postagem principal, mas o dinheiro que meu marido está usando para pagar a irmã dele vem das nossas economias. Sim, ele contribuiu com mais dinheiro do que eu, mas isso realmente lhe dá o direito de usar tudo com ela quando eu disse repetidamente que não? Além disso, somos casados. A essa altura não deveria haver seu dinheiro e meu dinheiro. É nosso dinheiro, e nós precisamos dele. Eu entenderia se fossemos ricos e não nos importássemos com o seu valor, mas não somos. Não temos muito dinheiro. Então por que desperdiçá-lo? Pelo menos era o que eu pensava. Agora eu já não sei o que fazer. Há alguns dias falei com meu marido novamente sobre os $50.000. Eu disse que era uma quantia absurda para dar quando não estávamos bem financeiramente. Perguntei se ele podia dar uma quantia menor, mas assim como da última vez ele se recusou a me ouvir. Ele disse que juntos ganharíamos o dinheiro de volta e que tudo ficaria bem. Expliquei que com essa lógica poderíamos facilmente cair em uma dívida muito grande. Acredite em mim, eu fiz todo o possível. Sentei-me com ele e expliquei como sua irmã o estava usando. E não importa o porquê, isso deixou com raiva. Ele disse que sua decisão era final e que eu precisava confiar mais nele e em sua irmã. Disse que havia pensado nessa decisão cuidadosamente antes de falar comigo. Ela era sua única irmã e está com sorte seria seu único casamento. Então ele queria dar a ela o que ela quisesse sem importar o que. Nesse ponto eu nem conseguia culpá-lo. Ele deixou claro que havia terminado com a discussão e me pediu para não voltar a tocar no assunto.
Ouvir tudo isso me deixou muito triste porque ele se preocupa tanto com uma pessoa que nem sequer pensa nele. Me sinto mal pelo dia em que ele finalmente perceber a verdade sobre ela. Depois disso, decidi primeiro descobrir o que Lexi estava fazendo com o dinheiro do casamento. Liguei para algumas pessoas, pedi a essa pessoa para agir como se estivesse com raiva de mim para poder obter informações sem levantar suspeitas. Ela sabe que Lexi pode ser um pouco monstro quando se trata de mim, então ela me avisou. Perguntei o que estava acontecendo e ela me disse que Lexi estava bem financeiramente, que já tinha o casamento praticamente coberto e que estava economizando todo o resto para se mudar e abrir um negócio com seu novo marido. O noivo de Lexi, Simon, parece um cara legal, mas eu só falei com ele algumas vezes. Honestamente, ele não pode ser tão bom se está disposto a se casar com Lexi. Nenhuma pessoa normal se casaria voluntariamente com ela. De qualquer forma, eu gostaria que Lexi simplesmente se casasse com ele e saísse das nossas vidas levando apenas o dinheiro dos pais dela, mas é claro que ela tinha que me envolver também. Eu disse ao meu marido que Lexi planeja fazer com o dinheiro, mas ele parece não se importar ou não acreditar em mim. Eu disse a ele que ele pode dar a ela o dinheiro que quiser porque no final das contas não há nada que eu possa fazer para convencê-lo, mas que ele não pode pegar a minha parte da poupança. Sua reação foi me dizer que ambos estávamos convidados para o casamento e que o apropriado era darmos um presente juntos. Então eu respondi que não tinha problema em dar um presente a ela, mas não esse tipo de presente, que se ele quisesse gastar todas as economias dele ele era livre para fazer isso, mas que pelo menos um de nós deveria ser responsável. Ainda assim, peguei minha parte da poupança e transferi para outra conta. Melhor prevenir do que remediar, mas está claro que se ele gastar tudo que tem nossas finanças serão afetadas. Atualização 2. 2 semanas se passaram desde minha última atualização e eu descobri algo que me colocou em um dilema. Digam-me, se vocês estivessem na minha posição e descobrissem algo que poderia machucar Lexi, vocês contariam a ela ou a deixariam sofrer? Deixem-me explicar sobre o que estou falando. Depois da minha última atualização eu não tentei contar a eles o que minha cunhada estava planejando porque não fazia sentido. Meu marido não acreditou em mim quando eu contei e eu não acho que seus pais teriam uma reação diferente. Então qual era o sentido de tentar? Para ser completamente honesta, neste momento eu meio que desisti de tentar convencer meu marido ou meus sogros. Eu sabia que não ia funcionar. Eu estava pronta para me despedir do dinheiro e ver o que acontecia porque não importava o quanto eu tentasse meu marido não ia entender. Eu disse a vocês, ele é uma pessoa muito teimosa. E quando se trata de pessoas que ele ama ele as ajudará com prazer, mesmo que isso lhe custe caro. Falamos sobre o assunto mais uma vez, mas terminou em uma discussão. Desta vez não foi sobre o dinheiro em si. Se ele queria dar a Lexi a quantia que ele considerasse adequada, ele era livre para fazer isso, mas era melhor ele ter cuidado ao confiar demais nela. Eu o avisei novamente que tudo isso não ia acabar bem. Eu disse que ele estava cego para as manipulações dela por muito tempo e que quando a verdade finalmente viesse à tona isso machucaria profundamente. Ele respondeu que eu tinha uma impressão errada da irmã dele e disse que se sentia mal pela relação tensa entre nós. Ele disse que embora Lexi fosse diferente dele e de seus pais ela ainda tinha um bom coração. Ele estava seguro de que ela nunca trairia sua família. Ele até disse que se algum dia precisássemos de ajuda no futuro ela nos apoiaria assim como estava fazendo agora. Eu quase desisti completamente, mas antes de fazer isso eu quis investigar um pouco mais sobre o que Lexi e seu noivo Simon estavam planejando. Eu não consegui obter novas informações da minha amiga, então comecei a fazer minha própria investigação. Por sorte ou destino eu encontrei Simon enquanto estava fazendo compras com uma amiga. Eu não o cumprimentei diretamente, mas quando vi decidi segui-lo discretamente para ver se ele estava fazendo algo suspeito. Eventualmente Simon se encontrou com uma mulher que no início eu presumi que era apenas uma amiga, mas quanto mais eu observava mais eu percebia que aquela não era uma amiga. Vamos lá, você não faria com uma amiga o que Simon fazia com sua suposta amiga, a menos que você seja um degenerado. Eu os vi caminhando juntos, comprando algumas coisas e finalmente entrando em um hotel. Nesse ponto era óbvio que isso não era apenas um flerte casual. Ninguém trai de forma tão descarada semanas antes do casamento a menos que seja algo sério. Pelo que eu vi, Simon parecia genuinamente preocupado com essa outra mulher. Infelizmente eu tirei algumas fotos, mas meu telefone não tira boas fotos à distância, e não foi como se eu tivesse saído de casa com uma equipe profissional. Ainda assim, quando cheguei em casa comecei a pensar no que fazer a seguir. Eu deveria contar a Lexi? Era a decisão certa ou isso só me sairia pela culatra? Se eu contasse a Lexi era quase certo que ela não acreditaria em mim. Por que ela confiaria em alguém que ela odeia mais do que seu próprio noivo? E mesmo que ela acreditasse em mim, por que eu deveria ajudá-la depois de tudo que ela fez a mim e ao meu marido? Apesar das minhas dúvidas decidi dar a ela uma chance. Liguei para ela e tentei apelar para seu lado bom. Pedi que ela falasse com meu marido e dissesse que não precisava do dinheiro. Expliquei o quanto nós precisávamos dele e pedi que por uma vez ela me fizesse esse favor. E se ela aceitasse eu contaria a verdade sobre Simon. Ela disse que era o casamento dela e que ela merecia um presente. Então se o irmão dela queria dar a ela um, ela não entendia por que eu tinha que me intrometer. Ela até falou comigo com grosseria como de costume. Naquele momento desejei a ela o melhor para seu casamento e desliguei. Agora estou preso em um dilema. Eu deveria contar a ela a verdade sobre Simon e potencialmente salvá-la de um desastre. Ou eu deveria deixá-la se casar e enfrentar as consequências por si mesma. O casamento é em algumas semanas e estou ficando sem tempo para decidir. Por um lado, eu acho que ela é tão ruim quanto Simon e que provavelmente também estava traindo ele. Mas uma parte de mim que odeia infiéis está tentada a contar a ela só por isso. Então, estou entre a cruz e a espada. Entre ajudar uma pessoa mimada ou ajudar um infiel. O que vocês fariam? Atualização 3.
Olá a todos, lamento a demora, mas aqui estou. O casamento aconteceu há alguns dias, mas eu queria esperar um pouco porque as coisas continuavam acontecendo quase o tempo todo. Deixem-me explicar tudo. Mesmo no dia do casamento eu ainda estava em um dilema se estava fazendo a coisa certa ao guardar para mim o que eu sabia sobre Simon. Eu me sentia mal deixando minha cunhada se casar com alguém como ele, mas o que aconteceu durante o casamento me fez parar de duvidar da minha decisão. Durante a festa eu acidentalmente esbarrei em Simon. Nenhum de nós estava olhando para onde ia e ele tropeçou em mim se machucando levemente. Imediatamente ele começou a me xingar e a me perguntar se eu era cega. Eu me desculpei explicando que não estava prestando atenção, mas não foi suficiente para ele. Ele começou a me insultar e a me chamar de nomes, assim como minha cunhada, por algo que claramente foi um acidente. Eu disse a ele que só porque era o casamento dele não significava que ele podia me dizer o que quisesse. As coisas se intensificaram quando ele me chamou de um insulto muito grave e eu o esbofetei. Ele pegou um copo de suco e jogou na minha cara. Naquele momento meu marido chegou. Ele estava furioso e teria batido em Simon se eu não o tivesse impedido. Meu marido exigiu que Simon se desculpasse por suas ações, mas Simon se recusou terminantemente e disse que não nos queria lá. Justo então minha cunhada Lexi chegou. Meu marido esperava que ela ficasse do nosso lado, mas em vez disso ela imediatamente nos culpou. Quando Simon disse que não nos queria no casamento, ela concordou com ele e nos mandou embora. Meu marido não podia acreditar. Sua própria irmã o estava expulsando do casamento. Meus sogros também não estavam contentes com isso, mas não puderam fazer nada. No entanto, meu marido finalmente começou a entender o que eu estava tentando lhe dizer há anos. Ele começou a discutir com ela porque não conseguia entender como ela era capaz de expulsá-lo depois do seu presente generoso, que não foram os $50.000 do início, mas ainda assim era bastante generoso. Sua irmã disse que o presente não lhe dava o direito de eu tratar mal o marido dela, o que era ridículo porque foi um acidente, nada mais. Então, eu mostrei as fotos que eu tinha tirado, embora não estivessem muito nítidas, pelo menos eram bastante claras, mostrando como seu pobre marido estava provavelmente se encontrando com outra mulher em um hotel, mas Lexi tinha várias coisas a dizer sobre isso. Primeiro, que as pessoas nas fotos poderiam ser qualquer um, embora a semelhança com Simon fosse grande. Depois ela disse que se ele estava com outra mulher também não importava muito. Meu marido perguntou como assim não importava muito, e Lexi disse que eles tinham um relacionamento aberto, então o que Simon fazia em seu tempo livre era problema dele. Bem, nem meu marido nem seus pais estavam esperando algo assim, especialmente seus pais que não estão acostumados com essas coisas vivendo em uma fazenda. Não só porque eles não acreditam nesse tipo de coisa, mas porque ter um relacionamento aberto na fazenda não é tão simples como na cidade onde você tem muitos lugares para esse tipo de coisa. Naquele momento todos começaram a discutir. Meu marido estava muito chateado com tudo e me disse que não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu disse que ele podia acreditar sim porque era exatamente o que eu estava avisando há muito tempo e ele decidiu não acreditar em mim. Simon me gritou algo por mostrar as fotos porque a essa altura todos estavam gritando e arruinando o casamento, mas meu marido disse a ele para não gritar comigo se ele sabia o que era bom para ele. Ele se aproximou com um copo e o atingiu no peito, espirrando em suas roupas e perguntando o que era bom para ele. Então ele levou um tapa do meu marido que o jogou no chão com um copo e tudo. Depois disso meus sogros, meu marido e eu fomos embora porque basicamente tínhamos sido expulsos do casamento. Durante todo o caminho de volta meu marido se lamentava por ter dado dinheiro a ela, mas se alegrou por um instante quando percebeu que eu tinha separado uma parte antes que ele entregasse tudo. Mas essa alegria durou pouco quando eu disse claramente que aquele era meu dinheiro, era para uma emergência e que ele não tinha direito sobre ele. Que se ele quisesse recuperar o dinheiro que pedisse para a irmã dele ou que começasse a fazer hora extra porque eu não ia sacrificar nada para recuperar aquele dinheiro. Parece que algo fez clique dentro dele porque no dia seguinte ele ligou para a irmã e pediu o dinheiro de volta, o qual para minha surpresa ela devolveu. Eu pensei que ela diria que não, mas ela simplesmente disse que estava tudo bem porque ela já tinha o dinheiro dos pais dela que era muito mais, já que para ser seu irmão ele não tinha sido muito generoso. Talvez para ela não fosse generoso, mas para nós era muito dinheiro. Quanto à festa, ela continuou depois que fomos embora, mas foi um pouco estranha segundo nos contaram meus sogros. Eles ainda estão devastados, mas não podem dizer que não tiveram sinais para ver tudo isso. Nesses últimos dias muitas coisas aconteceram, discussões entre meus sogros e minha cunhada e muita confusão por causa do que aconteceu no casamento. Não só a briga, mas também a revelação do casamento aberto. Então, como eu disse, eu me dei um tempo para esperar para dar a vocês uma atualização completa. Por exemplo, uma tia do meu marido me ligou ontem para fofocar sobre o casamento já que ela também foi expulsa. Tudo porque ela viu Simon flertando com uma garçonete e embora tenha sido apenas algo fofo, o que ele disse para a garota. Essa tia não sabia sobre o casamento aberto, embora eu também não ache que ela teria entendido. Então, quando ela disse algo para Simon ela também ganhou a porta de saída. Pelo menos essa tia só tinha dado a eles alguns utensílios de cozinha de presente. E não é a tia com quem Lexi morou. Se algo de bom saiu de tudo isso é que Hal finalmente viu sua irmã como ela é. E isso transformou de certa forma. Ele está fazendo hora extra no trabalho já que embora tenha recuperado o dinheiro, ele quer me compensar de alguma forma conseguindo o mais rápido possível o dinheiro que precisamos para reparos e esse tipo de coisa sem tocar em nossas economias.
Atualização 4. Eu sempre disse que o melhor seria se Lexi se casasse e se afastasse das nossas vidas, e por um breve período foi exatamente isso que aconteceu. No entanto, a paz não durou muito e agora tudo está muito mais complicado. Lexi está oficialmente divorciada, o que será um pouco confuso, eu sei. Meus sogros infelizmente não recuperaram o dinheiro que deram a Lexi. Uma parte importante foi gasta em seu casamento extravagante e a outra se perdeu no processo de divórcio. Honestamente, se pelo menos eles tivessem tido algo memorável, como uma girafa no casamento, talvez tivesse valido a pena. Mas ninguém escuta minhas ideias. Mas voltando a falar sério, o divórcio de Lexi não foi apenas um desastre financeiro, mas também bastante curioso. Não quero parecer antiquada porque eu entendo como funcionam os casamentos abertos. Não é algo que eu praticaria, mas não me oponho a que outros o façam. No entanto, acredito firmemente que se você escolhe esse tipo de relacionamento deveria ser com alguém de confiança e estabelecer limites claros. Ou não? Suponho que alguém que tem experiência nessas coisas possa nos contar nos comentários. De qualquer forma, Simon claramente não era essa pessoa. Também não posso culpar completamente Simon porque Lexi também não é alguém que inspire confiança. Nenhum dos dois tinha maturidade ou o respeito necessário para lidar com um relacionamento tão complexo. Segundo Lexi, Simon a atraiu. Embora soe estranho dizer isso, ela mesma disse que não se importava com quem ele estava, mas agora que ele foi embora com alguém mais jovem e levou metade do dinheiro dela. Isso é traição. De qualquer forma, Lexi pediu o divórcio e o processo foi tudo menos amigável. No final, o Estado dividiu os bens de forma equitativa porque, embora exista o divórcio por culpa, você precisa de provas contundentes para demonstrar que estava sendo traído. Quando você é tão aberto sobre seu relacionamento aberto, não sobra muito espaço para construir um caso. Então Lexi perdeu grande parte do dinheiro dos meus sogros e dela também. Lexi tentou se reconciliar com seus pais depois de tudo isso, mas meus sogros não querem saber dela. Meus sogros são boas pessoas, eles sempre quiseram o melhor para seus filhos, mas essa experiência os deixou devastados. Não concordo com alguns comentários que dizem que eles mereceram, eles só queriam ajudar e acho cruel culpá-los por terem boas intenções. Eu sei que este não será um final feliz, mas quero compartilhar alguns aspectos positivos da minha vida para compensar. Finalmente começamos os reparos na casa, também planejamos uma pequena viagem de carro, nada luxuoso. Hal tem trabalhado muito para economizar o dinheiro necessário sem tocar em nossas economias. Ainda não estamos em condições de ter filhos, ambos entendemos o quão caro e desafiador pode ser criar uma família nestes tempos, então decidimos esperar mais alguns anos. Enquanto isso, estou trabalhando muito por uma promoção no meu trabalho. Se tudo correr bem, isso pode significar uma estabilidade ainda maior para nós no futuro. Então desejem-me sorte, eu realmente preciso. Outra coisa boa que resultou de tudo isso é o fato de Lexi ainda morar na cidade dela. Então pelo menos ela se mantém afastada, mas ela tem voltado de vez em quando para tentar reparar o relacionamento com seus pais e meu marido, mas não tem tido muita sorte com isso. Então a paz foi recuperada por enquanto e espero que continue assim.